Olá, pessoal. Me chamo Larissa Pimentel dos Santos. Sou discente do terceiro semestre do curso de Graduação em Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, Campus Avançado Lauro de Freitas, e irei agora apresentar para vocês um pouco mais sobre o meu artigo com o tema Desafio de uma Paraplégica como Cadeirante, em que essa atividade ocorreu sob orientação da docente Patrícia Nicolau Magres, na disciplina Educação Inclusiva. Desde já, então, agradeço por vocês estarem apreciando a minha apresentação. Bem, logo na introdução e também no resumo do meu artigo, eu pude destacar o seguinte. Realizei uma pesquisa bibliográfica e também uma entrevista narrativa que foi feita com uma cadeirante paraplégica, em que ela enfrenta diariamente desafios como cadeirante no seu dia a dia, seja nas calçadas com péssimas condições de uso, nas lojas e restaurantes que estão inadequados para receber uma cadeirante ou uma pessoa com deficiência. E nós sabemos que nem todos os estabelecimentos e todos os locais das cidades estão preparados para receber uma pessoa deficiente física, como os cadeirantes. Bem, o objetivo do artigo foi analisar situações em que os cadeirantes são pouco esquecidos na sociedade e por isso muitos deles eles acabam ficando isolados justamente por conta de que os urbanistas que ajudam no planejamento da cidade juntamente com o governo de cada cidade, eles não estão preocupados na maioria das vezes e nem levam em consideração as necessidades de todas as pessoas que fazem parte dela. Não levam em consideração se existe alguém com deficiência e tal, eles simplesmente fazem determinadas obras ou construções, mas muitas vezes não é pensado em alguém com deficiência, por exemplo. Bem, por isso, nós precisamos estar falando cada vez mais da inclusão das pessoas na sociedade, e isso seja a partir da interação com outras pessoas, com os fatos e com as circunstâncias de cada tempo e momento, pois precisamos dar sempre o suporte a todos com respeito e ao exercício de direitos e da cidadania, pois assim será mais fácil praticar a inclusão. Bem, no artigo como um todo, e na introdução destaco isso logo como no começo do meu artigo, a relevância da importância de incluir o diferente. Porque quem é diferente tem que estar incluso na sociedade, independente da deficiência que ele tenha, porque é um cidadão como todos os outros. Bem, então dessa forma, o assunto inclusão ele se tornou um desafio na nossa sociedade. E isso tendo em vista a postura da sociedade diante da exclusão do diferente. Então, através da entrevista que eu fiz, da pesquisa com a cadeirante, eu busquei estabelecer essa consciência para que a sociedade como um todo, ao saber respeitar as diferenças, ela vai estar priorizando a igualdade entre todos os cidadãos, se isso existir. Bom, no corpo do trabalho, ou seja, no desenvolvimento do meu artigo, eu busquei fazer uma divisão em subtópicos, justamente para poder estar explicando melhor como foi feita a entrevista, como os fatos aconteceram para que a cadeirante ela se tornasse paraplégica. Então, por isso eu dividi da seguinte forma. O primeiro subtópico falando de uma vida normal à paraplegia, ou seja, a partir daqui eu começo a explicar como ocorreu a paraplegia da cadeirante, que eu entrevistei e fiz a pesquisa. Bem, mas antes de falar sobre isso, eu destaquei que nós sabemos que os cadeirantes enfrentam inúmeras dificuldades, principalmente a questão de acessibilidade, isso seja nas calçadas estreitas, sem rampa, e que são pouco adaptadas. A gente sabe que nem toda calçada na nossa sociedade, nas cidades que a gente frequenta, tem calçadas com rampa para os cadeirantes. Já é uma dificuldade. Assim como também há dificuldade para andar em um transporte coletivo, por exemplo, e a falta de consciência da sociedade como um todo. Bem, então, de acordo com a pesquisa realizada com uma senhora que é irmã do meu padrasto, eu acabei entrevistando e realizando essa pesquisa, ela aceitou e autorizou passar informações sobre a sua vida, em que ela nasceu normal e tinha uma vida normal. Mas quando ela tinha 40 anos de idade,
sua vida mudou completamente, pois ela se tornou paraplégica, o que causou uma reviravolta em sua vida. E atualmente ela possui 65 anos de idade e se chama Terezinha de Jesus Almeida Azevedo. Então, tudo aconteceu quando ela começou a trabalhar em um restaurante, de nome não divulgado, que ela preferiu não divulgar, em que ela dormia todos os dias no primeiro andar. Então, em uma determinada laje desse restaurante é que ela dormia. Pois ela morava longe do restaurante na época em que ela trabalhava, então ela dormia no próprio serviço. Então ela dormia lá porque era mais viável para ela dormir, porque senão todo dia ela chegaria atrasada. Bem, então em uma determinada noite, ela acabou se assustando enquanto dormia e acabou despertando. Aí ela se levantou, porém ela acabou esquecendo que tinha uma escada para descer até o térreo do restaurante, porque consequentemente estava escuro, né, quando ela levantou assustada. E então ela acabou escorregando. Caiu e acabou batendo as costas em um dos degraus da escada. E isso ocasionou em uma fratura na sua coluna vertebral, que fez com que ela ficasse paraplégica sem o movimento das suas pernas, né? Então, assim que ela descobriu que não poderia mais movimentar as pernas, ela entrou em choque, pois iria ter que se readaptar na sua vida, pois ela sempre soube andar. E após perder o movimento das pernas de repente, foi uma situação muito triste para ela, tanto que ela pensou no início que não iria conseguir dar conta de superar e continuar vivendo a sua vida. Porém, ela conseguiu se readaptar. Ela fez tratamento, né, tentou fazer tratamentos como a fisioterapia, mas depois de um tempo ela começou a perceber que não estava surtindo efeito esse tratamento da fisioterapia, então ela decidiu que não iria mais fazer a fisioterapia e acabou aceitando a sua deficiência de certa forma. Tanto que atualmente ela ainda trabalha como professora no ensino fundamental, então ela leva uma vida normal. Porém, ela necessita de alguém para realizar todas as suas tarefas domésticas e conta com uma empregada doméstica, já que ela possui uma situação financeira estável. E a sua casa também é toda adaptada para ela e ela realiza sozinha algumas tarefas de higiene pessoal, como tomar banho e se vestir sozinha, já que ela tem um movimento do abdômen para cima, então ela consegue fazer isso com facilidade, já que a casa é adaptada. Bem, e mesmo assim, todos os dias para ela é considerado um desafio, pois mesmo com essas adaptações que ela possui, o auxílio, ela sente ainda um pouco de tristeza, porque não é fácil depender de alguém para fazer as tarefas que antes ela executava com êxito, né? E também para ela é difícil de frequentar alguns lugares que antes ela frequentava, né? Como bares, restaurantes mesmo, em que muitos não possuem adaptações necessárias para acolher um cadeirante. Sem contar também que há um certo desrespeito em alguns momentos com determinadas pessoas que não aceitam essas diferenças. Bom, o próximo tópico que eu dividi no meu artigo foi falando sobre o desafio de viver como cadeirante na sociedade. De acordo com a pesquisa que eu fiz para a entrevista, eu criei esse subtópico para falar um pouco mais sobre isso. Bem, nós sabemos que as necessidades para muitos cadeirantes ainda são negligenciadas e desconsideradas, como, por exemplo, a acessibilidade, que é uma garantia que todo cadeirante deve ter, pois a Lei da Acessibilidade de número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, ela estabelece normas e critérios que procuram garantir a acessibilidade dessas pessoas que têm a mobilidade reduzida, como os cadeirantes ou deficientes físicos. Mas para quem faz uso da cadeira de rodas, como no caso da cadeirante que eu entrevistei, né, que ficou paraplégica, a lei da acessibilidade ainda é insuficiente para os cadeirantes, pois, segundo outra lei, a de número 13.146 de 2005, do ano de 2005, ela trata a pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha por qualquer motivo dificuldade de se movimentar. A vida de um cadeirante ainda conta com outras limitações, como a exemplo do preconceito, da falta de oportunidades de emprego, né, o que acontece muito, porque muitas pessoas que acabam se sentindo inválida na sociedade,
é justamente pelo fato delas não conseguirem emprego e acabam se achando incapazes e excluídas do mercado de trabalho, e isso ocorre muitas vezes, não sendo o caso da senhora com que realizei a pesquisa, porque ela trabalha atualmente como professora, como eu já havia citado. Mas muitas pessoas acabam se sentindo excluídas na sociedade justamente pelo fato de não conseguir a oportunidade de emprego devido ao fato de serem deficientes. Bom, então sabendo que a realidade não é assim tão fácil quanto deveria ser, para isso o governo criou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a lei de número 13.146 do ano de 2005. Que essa lei ela veio a fim de garantir que qualquer pessoa com deficiência, seja física ou mobilidade reduzida, que ela tenha a autonomia de se locomover e conviver em sociedade da melhor forma possível, assim como qualquer outro cidadão na sociedade tem direito a isso. De ter uma oportunidade de emprego, por exemplo, que todo cidadão tem direito. Bom, então o próximo tópico que eu dividi no meu artigo, próximo subtópico, foi falando da aceitação e de respeito às diferenças. Então, falando da aceitação e respeito às diferenças, eu trouxe o seguinte, que nós sabemos que a nossa sociedade ainda está precária, essa questão do respeito às diferenças e entender o que é a diversidade. Visto que isso, né, não ocorre com a senhora que realizei a entrevista, né, porque ela atualmente se aceita com a sua deficiência e se sente incluída na sociedade, já que ela possui uma oportunidade de emprego e também consegue realizar algumas tarefas sozinha. Mas nem todo caso ocorre o mesmo, porque, como eu falei anteriormente, muitas pessoas se sentem excluídas da sociedade, inválidas, só porque têm uma deficiência, elas acham que não têm capacidade de fazer nada, e não é bem assim que deve funcionar, porque todos têm a oportunidade de mostrar que são capazes, independente da deficiência que possuam. Bem, também é necessário que todos tenham respeito à diversidade, na tolerância com o outro, na necessidade de reconhecimento, aceitação e pertencimento, na solidariedade, na participação, na cooperação, na autonomia e na liberdade, sempre indo em busca de uma inclusão de verdade. Pois, para incluir, devemos sempre nos dispor ao novo, ao inusitado, à transformação, e incluir é um gesto que pode implicar diferenciar-se ou diferenciar, para que haja um encontro verdadeiro de perspectivas, interesses, experiências, necessidades e contribuições. Bom, sendo assim, podemos aprender uns com os outros para sermos mais e podermos fazer mais. Porém, para isso, precisamos estar enxergando os outros e dar valor aos outros. Pois, sentindo também a falta dos outros, não vai bastar somente dizer não à discriminação. Temos que sentir falta dos outros também. E precisamos dizer sim à diversidade por meio de práticas que geram a inclusão. Bom, aí está uma foto, né, da dona Terezinha e um dos seus netos na foto, né, no seu arquivo pessoal. Dá para ver nitidamente, não a foto completa que está cortada, mas que ela está sentada na cadeira de rodas e que ela é cadeirante. Bom, já nas minhas considerações finais, eu destaquei o seguinte, que para existir de fato uma inclusão, há um longo caminho a ser percorrido, pois todos devem entender a importância de respeitar o diferente, assim como eu vim destacando desde o início, desde a introdução do meu artigo, como aqui na apresentação, pois é sempre importante incluir essas pessoas na sociedade, pois elas possuem direitos que devem ser respeitados e cumpridos. Bom, através de uma mobilidade social consciente e firme, que busque sempre a dignidade, o respeito e a cidadania, nós devemos sempre saber conviver e aceitar as diferenças, sejam elas físicas ou comportamentais, dentro do processo de inclusão, seja de crianças, de jovens ou de adultos. Todos devem ser incluídos na sociedade e nós devemos saber respeitar, conviver e aceitar essas diferenças. Bem, a inclusão focaliza também a diversidade e a liberdade das ações.
e isso principalmente daqueles que somente agora estão tendo a oportunidade de pelo menos mostrar ao mundo suas potencialidades, construindo autonomia da sua própria trajetória de vida, como a exemplo da cadeirante que eu citei ao longo do artigo que eu entrevistei, em que ela atualmente tenta levar uma vida normal. Tenta não, ela leva uma vida normal, ela só tem a deficiência de não mexer as pernas, mas ela consegue levar uma vida normal, porque ela é professora, consegue realizar tarefas de higiene sozinha, e também ela se conformou, né, com a sua deficiência e digamos que ela aceitou, se conformou, ela aceitou a sua deficiência. Bem, então é isso. A inclusão, ela focaliza isso, a diversidade e a liberdade das ações. Então todos têm direito de estar incluídos nessa sociedade, de exercer seus direitos, né, cumprir seus deveres como cidadão, porque todos são cidadãos. Então, independente de terem uma deficiência ou não, eles devem ser incluídos na sociedade e acolhidos por toda a sociedade, por nós. E nós devemos sempre refletir sobre a inclusão, diante da diversidade, buscando sempre pensar no diferente. Temos que pensar em nós, mas pensar também no diferente, sempre. Como, por exemplo, como seria, né, tá bom dessa forma, determinada coisa, mas como seria para uma pessoa deficiente física ou cadeirante utilizar? Será que ela teria acessibilidade? Será que não? Então, temos sempre que pensar no diferente dessa forma para estar incluindo essa pessoa de fato na nossa sociedade, tá bom? Bom, segue abaixo listadas todas as referências que eu utilizei na elaboração do meu artigo, né, da minha pesquisa, que realizei entrevista. Então, pessoal, é isso. Muito obrigada. Espero que todos vocês tenham gostado da minha apresentação, do meu artigo. E caso tenham alguma dúvida sobre o tema, podem estar entrando em contato comigo através dos meus e-mails, que estão logo abaixo, que são larissa.pimentelsantos@gmail.com ou larissa.pedagogiauneb@outlook.com. Desde já, muito obrigada e até mais. Olá, meu nome é Cleiton Magalhães, sou aluno da Universidade do Estado da Bahia, estou cursando o 3º semestre de Pedagogia. Irei apresentar um artigo como atividade avaliativa da disciplina de Educação Inclusiva, orientado pela professora Patrícia Magres. Transporte complementar da cidade de Lauro de Freitas em relação ao direito dos idosos. A relação entre os aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e culturais é fundamental na categorização de um indivíduo como velho ou não. O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e no Brasil as modificações se dão de forma radical e bastante acelerada. Em outubro de 2003, foi sancionada a Lei 10.741, que em seu artigo 1º institui o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. No capítulo 10, no seu artigo 39, assegura aos maiores de 65 anos a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos. A cidade de Lauro de Freitas conta com serviço de transporte complementar regular e alternativo. A Translauf é a cooperativa que administra o serviço de transporte complementar regular de vans e micro-ônibus. São frequentes as queixas e reclamações da população idosa referente às questões como acessibilidade, segurança e cumprimento dos direitos assegurados por lei em relação aos condutores e responsáveis pela administração deste serviço na cidade. Este artigo ele tem como objetivo
analisar a visão dos idosos a respeito da acessibilidade e inclusão de idosos no transporte complementar na cidade de Lauro de Freitas. E tem como objetivos específicos evidenciar a acessibilidade e inclusão no transporte complementar da cidade de Lauro de Freitas em relação aos direitos da população idosa, bem como conhecer a opinião do usuário idoso do transporte complementar da cidade de Lauro de Freitas, Bahia. Para o desenvolvimento deste artigo, foi utilizada a abordagem de pesquisa quali-quantitativa. Foi realizado um levantamento bibliográfico na literatura e em plataformas virtuais. A pesquisa foi realizada na Clínica do Idoso, no Complexo Municipal de Saúde, localizada no bairro de Itinga, na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, no período de 4 de março de 2020 a 11 de março de 2020. Primeiramente foi solicitada à instituição a permissão para a aplicação do estudo. Após a autorização, foi dado andamento à realização da pesquisa. O público-alvo foram idosos de ambos os sexos com idade igual ou superior a 60 anos. Na coleta de dados, foi utilizado um questionário, contendo 10 questões, sendo 9 de caráter quantitativo e uma de caráter qualitativo. Os resultados foram analisados através do cálculo da média, considerando as perguntas quantitativas. Já em relação aos resultados da pergunta qualitativa, foram analisados de forma analítica. Os resultados serão apresentados através de gráficos, tabelas e citações referente à fala do participante neste presente estudo. A tabela 1, referente às questões 1 e 2 do questionário, traz informações de que todos os entrevistados eles residem na cidade de Lauro de Freitas, 90% utilizam as Topics. A cooperativa dos permissionários de transporte complementar de Lauro de Freitas, a Translauf, está localizada no bairro de Itinga e presta serviços em vias e rotas estabelecidas nos bairros da cidade de Lauro de Freitas. A tabela 2, referente às questões 3, 4 e 5. A questão 3 e 5 demonstra o grau de satisfação e o tratamento empregado pelos condutores dos serviços de transporte complementar, onde apresentou a média de 1,2, o que demonstra um alto nível de insatisfação com o serviço prestado e cumprimento no que rege o Estatuto do Idoso em relação aos seus direitos. Já a questão 4, onde o idoso avalia a estrutura física do transporte complementar, as respostas em relação à estrutura física apresentou também a média de 1,2, que pode trazer, assim, uma análise das reais condições em que esses veículos se encontram, o que dificulta o acesso, principalmente aos idosos com limitações e deficiências físicas. A tabela 3 traz as questões 6 e 7. Em relação ao acesso e à saída dos veículos, as respostas apresentou a média de 1,2, contribuindo com mais um resultado negativo citado pelos idosos usuários do transporte complementar. Já a questão 7, quase que em unanimidade atribuíram nota 1 à segurança dos transportes complementares, relacionada à questão de comportamento na direção conduzida pelo profissional de determinados veículos, onde apresentou uma média de 1,1. O gráfico 1 ilustra a resposta da questão número 8, em relação aos idosos se sentirem violados ou não em relação aos seus direitos. Então, nós temos como resultado 90% dos entrevistados responderam que sim. E com base nessas respostas, podemos verificar que apontaram que a maioria da população idosa
se sente violada em relação ao cumprimento da Lei 10.741 de 2003, que em seu artigo afirma que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do seu direito. Já o gráfico 2, 40% dos entrevistados atribuíram nota 0 para sua satisfação em relação ao transporte complementar de Lauro de Freitas e 10% atribuíram a nota 7. Com base nas atribuições das notas, pode-se observar o grau de insatisfação da população idosa, que, segundo a média das notas de 2,5, caracteriza um conjunto de fatores que nos leva a refletir sobre a precariedade e a violação dos direitos dos idosos em relação ao transporte complementar da cidade de Lauro de Freitas. A questão 10, ela foi destinada como um espaço aberto para críticas, elogios e sugestões dos participantes desse estudo. Aqui nós podemos observar a fala de alguns dos participantes. AR, 70 anos, diz o seguinte: melhor orientação, estatuto do idoso e condução dos condutores e cobradores em relação à população idosa. TR, 60 anos, afirma o seguinte: mais respeito dos condutores e paciência com os idosos e pessoas com limitação física, comprometimento com a função. NB, 70 anos, melhorar o acesso na subida e descida do veículo. As políticas e os direitos assegurados por lei à população idosa foram criteriosamente estabelecidos no processo de desenvolvimento da sociedade brasileira, que tende a envelhecer cada vez mais. Diante disto, faz-se necessário uma maior atenção do poder público e uma reformulação no sistema de transporte complementar da cidade de Lauro de Freitas, para que o mesmo, junto à equipe gestora, possam assegurar o cumprimento dos direitos aos idosos que utilizam este serviço. Referência. Saber envelhecer é a obra-prima da sabedoria e um dos capítulos mais difíceis na grande arte de viver. Herman Melville. Finalizo minha apresentação e gostaria de agradecer primeiramente a minha avó, a qual se encontra aí nessa foto, que é uma usuária assim, do transporte público, e com alguns relatos dela, encontra até hoje algumas dificuldades em usufruir desse direito que ela tem, né? Então, eu agradeço imensamente a todos também. Muito obrigado pela atenção. Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso webinário, eu vou apresentar para vocês o meu tema, que é um relato de experiência conhecendo a inclusão. Esse relato foi feito por mim. Eu sou Karen, estudante do 3º semestre de Pedagogia, no campus avançado de Lauro de Freitas, e fui orientada pela professora Patrícia Magras. Eu vou falar aqui de forma breve. O objetivo geral é possibilitar que o olhar para a pessoa com deficiência vá além dos rótulos e preconceitos, né? E 3 objetivos específicos: conceituar a inclusão através de fundamentação teórica. Eu vou trazer uma teórica, uma escritora, uma educadora que eu estudei durante esse período, né, de 3 semestres. Demonstrar marcos históricos que evidenciam a ascensão da inclusão na sociedade,
e também oferecer ao espectador a possibilidade, que são vocês, né, a possibilidade de refletir sobre o seu papel social em prol das pessoas com deficiência, através do meu relato de experiência, né? Vale a pena falar com vocês aqui que a inclusão que eu vou falar não é apenas a inclusão escolar, porque a escola nada mais é que uma pequena amostra da sociedade, né? Então, a Mantoan, né, que é a pessoa que eu vou trazer para vocês, ela tem um olhar realmente voltado para a educação. Mas eu consigo fazer a leitura dela para a sociedade, e não apenas educacional. Inclusão, o que é? Eu gostaria muito, ficaria muito feliz que vocês saíssem desse webinário alguma coisa, pelo menos uma sementinha plantada. Então, eu trago a fundamentação teórica que inclusão é incompatível com integração, pois prevê inserção escolar de forma radical, completa e sistemática. Todos os alunos, sem exceção, devem frequentar as salas de aula no ensino regular. E ela fala isso já trazendo toda uma discussão de quebra de paradigmas, né? E ela cita aqui também a integração, que por muitas vezes foi usado como sinônimo de inclusão de forma errônea, né? A integração, ela consiste em trazer a pessoa para o meio. Já a inclusão, que Mantoan fala da radicalidade, ela traz a perspectiva de que aquele ambiente precisa ser extremamente favorável para o desenvolvimento daquela criança. E trazendo isso para a sociedade, a inclusão social de crianças, jovens, adultos e idosos, seja qual for a faixa etária, na sociedade, precisa também ser de forma radical. Pronto. Este é o segundo ponto que eu prometi a vocês lá nos meus objetivos, de demonstrar marcos históricos que evidenciam a seção da inclusão na sociedade. Então, aqui tem Declaração dos Direitos do Homem, né, em 1948, né? Esses são os primeiros documentos que trouxe à tona, né, os direitos do homem, e trouxe isso de forma internacional. Aí logo aqui abaixo tem 1981, que é o ano das pessoas com deficiência, né? Teve como tema esse ano, né, a participação plena e igualdade. Eles fizeram essa movimentação esse ano realmente para poder mexer um pouco com a sociedade no sentido de tentar criar mais leis e movimentos que fossem favoráveis às pessoas com deficiência. Em 1994, com a Declaração de Salamanca, que é um encontro, né? E nessa época já se pensava na inclusão escolar, né? Que é o que Mantoan traz. Temos aqui em 1988 a nossa Constituição, Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, a de 88, né, que já faz valer a questão da educação para todos. Então, dentro dessa perspectiva inclusiva, essa é a garantia que nós precisávamos, mas ainda assim não foi suficiente. E aí, em 1996, a LDB vem, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e faz valer a Constituição de 88, né, já declarando que as pessoas com deficiências têm que estar dentro da escola, sim. Vem a Convenção de Guatemala, em 99, né, que lá eles já pensavam
as questões relacionadas a preconceito, a estigma, a exclusão. E lá na Comissão de Guatemala, eles deixaram claro que isso não pode acontecer. Em 2000, tem a Lei de Acessibilidade, que ela define critérios básicos e normas para a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, essa lei veio em 2000, para poder realmente, o número da lei é 10.098, veio realmente para poder resolver essas questões. Em 2001, temos as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, né? Não só de acessibilidade, mas de recursos pedagógicos. É quando se começa a implantar as salas de recursos multifuncionais. E vem Libras, em 2002, segunda língua oficial do Brasil. Um ganho enorme para a comunidade surda. E aí vem em 2007, com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Em 2007, essa convenção foi em Nova York e discutiu alguns temas sobre, na perspectiva inclusiva, inclusive mercado de trabalho para deficientes, né? A discriminação, mais uma vez, foi um encontro bem plural no sentido dos temas que foram abordados. E aí temos, em 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, né? Que vem para poder deixar bem claro quais são os direitos das pessoas com deficiência. Então, é isso. Em relação à linha do tempo, a gente pode observar a evolução, né, dos direitos, dos ganhos, da importância que a sociedade vem dando às pessoas com deficiência. O relato de experiência, onde eu vou contar para vocês a minha experiência, a minha vivência no PIBID. O PIBID é o Programa de Iniciação à Docência, que teve como tema, esse que eu fiz, Educação Inclusiva. E lá, nos encontros formativos, a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco da taxonomia de Bloom, que fala sobre as competências e habilidades, né? Sobre a NDR e a ZDP, que é de Vygotsky. A NDR é o nível de desenvolvimento real, que é nada mais do que os conhecimentos prévios da criança, que a criança já conhece. E a ZDP é a zona de desenvolvimento proximal, é a área de atuação para novos conhecimentos. Ah, mas e a criança com deficiência? Também. Tivemos também as visitas de campo, foram maravilhosas. A visita de campo, a PAI, o grupo, né, assim como eu estava lá, a gente pôde conhecer o trabalho da PAI, eles trabalham especialmente com pessoas que têm deficiências intelectuais, certo? E fazem todo o trabalho de saúde. Eles também trabalham na área da educação, né? E de assistência social. Outro projeto que nós conhecemos foi o Projeto Fama, que é o projeto Fantástico Mundo Autista, que tem como presidente Patrícia Teodolina. Ela trabalha especialmente com adolescentes, jovens e adultos autistas. Observação na escola. E eu botei um tópicozinho aqui, olhar, direcionar. O que eu estou tentando dizer é que tinha um direcionamento. Com tudo que a gente já tinha visto aqui nos encontros formativos,
O que a gente já tinha visto aqui na visita de campo, a gente agora ia para o campo escolar para poder observar, e o foco é na criança. Mas o pedagogo precisa ter o foco na aprendizagem, no desenvolvimento pleno daquela criança. E aí chega a atuação na escola, que é, eu botei aqui, todos juntos, né? E com os estudos, com a teoria de Montaigne, eu percebo que a inclusão, ela não é estritamente em benefício da pessoa com deficiência. A inclusão é o todo. As aulas que eu levava para os meninos, eu sempre tinha o seguinte, eu tentava ao máximo fazer com que eles funcionassem como grupo. Então, quando você leva para a brincadeira, para um nível do lúdico, a criança consegue ter acesso àquilo. E no mundo da inclusão não é diferente. Então, a perspectiva inclusiva, ela traz esse desafio para a sala de aula. Ela traz esse desafio para a sociedade, que é fazer tudo juntos, possibilitar que todos façam juntos. Na sala que eu estava fazendo observação e que eu estava fazendo atuação, intervenção, tinha uma menina com baixa visão. Então, sempre que eu levava as propostas, eu pensava nela. Mas eu não pensava nela e dizia, não, vou levar uma atividade com a letra enorme para fulaninha. Não, eu pensava que ela tinha que brincar com todos, porque aquele era o grupo dela, né? Então, eu penso a educação inclusiva nesse sentido. Eu trago mais uma vez uma Montaigne, e ela fala naquele mesmo livro que eu mostrei a vocês, né? Meu objetivo é que as escolas sejam instituições abertas incondicionalmente a todos os alunos e, portanto, inclusivas. E espero que eu tenha cumprido, mesmo que minimamente, o meu objetivo de trazer uma reflexão para você que está assistindo o meu vídeo. Uma reflexão no sentido de que as pessoas com deficiência precisam ser vistas, e elas precisam ser vistas numa perspectiva de possibilidades. E a inclusão está nesse caminho. Então, agradeço a atenção de vocês, né, algumas referências que eu usei, e fico muito agradecida e espero ver vocês em uma próxima oportunidade.